Olá, turminha do quarto ano! Hoje nós vamos ver um assunto super legal, falando sobre as navegações, as grandes navegações. Por quê? Isso tem a ver com o que a gente come, isso mesmo. Os temperos que a mamãe coloca aí no arroz, no feijão, na carne, veio aí de uma história de muitos e muitos e muitos anos atrás, de séculos atrás, devido às grandes navegações. Então, esses temperos, chamados de especiarias, que vocês vão ver neste instante, eles vinham lá da Índia, né? Lá do outro lado do continente. Então, esses temperos tinham que passar por longas viagens. E acontecia que essas viagens eram feitas de quê? Através de navegações, né? Começaram a surgir aí a necessidade de navegar, de explorar o mar, né? Para ir em busca dessas riquezas, dessas iguarias, desses temperos. Então, algumas curiosidades antes da gente iniciar a aula. O pessoal da Europa acreditava que a Terra ela não era redondinha igual a gente estudou, não. Ela não era assim, com essa forma de esfera, né? Essa forma redonda e achatada nos polos. Então, eles achavam que a Terra ela era plana. E que se ele chegasse a um determinado local, poderia cair em um abismo, como está aqui. Então, o mar era algo assustador. Sem falar que tinha as lendas de que tinha monstros, né? E, na verdade, o que assustava o pessoal, os grandes navegadores, era o fato das tempestades que aconteciam em alto mar. Então, muitas vezes, as viagens não eram concluídas. Ou naufragavam, né? Os navios afundavam, né? Porque não aguentavam as tempestades. E por isso eles acreditavam que tinham muitos monstros, aqui um monstro aqui, tinham muitos monstros e que ou muitos navios foram de abismo abaixo, como já que a Terra era plana, ela ia acabar, né? Então o final era cair em um buraco, em algo que a Terra terminava em algum limite, né? Então, como aqui no caso dessa imagem que vocês estão vendo, era como se eles estivessem no mar e chegava no limite da Terra e esse limite fazia com que eles, fossem embora, né? Então, eles acreditavam que a Terra era plana e não redondinha. Mas essa ideia foi mudando. Depois eu vou dizer por quê. Quem foi que descobriu isso? Bom, como vocês viram no instante, a Pro disse que eles iam em busca de especiarias. Que especiarias eram essas? Canela, cravo, noz moscada, pimenta, malagueta, gengibre e açafrão. Tudo isso aqui servia para dar um sabor nos alimentos, né? Porque ninguém merece, né? Comer comida sem sal, sem nenhum tempero. Então, esses alimentos, além de dar um sabor a mais para essas especiarias, além de dar um sabor a mais para os alimentos, conservavam esses alimentos, como o sal. Naquela época não existia geladeira, né? Então, se não existia geladeira, como era que eles iam conservar os alimentos, a carne e tudo mais? Então, era no sal, colocava no sal e a carne durava mais. E se eles não conseguissem essas iguarias aqui, essas especiarias, o que é que aconteceria? Poderiam estragar e ia acontecer fome, né? Só que aí, os lugares que forneciam essas iguarias teriam que passar, né? Tinha uma sociedade ali com a Itália e tudo. E acabava que eles forneciam para Portugal com preços muito elevados, muito altos, e Portugal não estava mais aguentando essa exploração. Era muito caro e eles precisavam disso. Então tiveram a ideia de ir em busca de procurar uma rota para as Índias. E era lá, né, na Índia, onde ia encontrar essas especiarias. Então foi o que aconteceu. Portugal tentou, né, fazer um percurso
e começaram a dominar aqui essa cidade chamada Ceuta. Só que aí não esperavam que o Império Otomano, os turcos, bloqueasse essa passagenzinha aqui, ó. Aqui tá Portugal e eles bloquearam. Quando eles bloquearam, impediram essa comercialização. E agora, como é que nós vamos fazer se a gente precisa disso? Então, foi onde tiveram a ideia de chamar os grandes navegadores, que são Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo, né? Pedro Álvares Cabral, né, e Vasco da Gama de Portugal e Cristóvão Colombo da Espanha. Então, essa pessoinha aqui, ó, mais na frente, foi ele que se descobriu, que disse que a Terra era redonda. Então, vamos lá. Bom, então, para poder entrar no mar afora, eles tiveram que passar por vários estudos. Então, nessa escola chamada Escola de Sagres, eram lá onde tinham as grandes invenções para navegar, grandes estudos. Então, nessa escola, eles partilhavam as experiências durante as viagens no mar e iam vendo as melhores ferramentas para poder ir em busca dessas aventuras. Então, na Escola de Sagres, era onde eles tinham os instrumentos, onde tinham os instrumentos para a navegação. Que instrumentos eram esses? Que técnicas eram essas? Vamos lá. Essas técnicas eram como, por exemplo, o astrolábio, que tinha lá nessa escola, né? Então, o astrolábio é um instrumento naval bem antigo, né? Para medir a altura dos astros. Era por ele que facilitava as orientações dos navegadores, por meio da observação da posição das estrelas. Então, se de dia não tenho o sol para me orientar, eu vou ter que me orientar pelo quê? Pelas estrelas. Então, eles utilizavam essa ferramenta, astrolábio. Tem também a bússola, uma grande ferramenta, né, para eles, que ele tem uma agulhinha que sempre aponta para o norte, né, para o polo norte. Então, facilitava. Quando eles achavam o norte, eles sabiam se orientar para poder ver em que direção eles estavam indo. Então, como a Pro já explicou para vocês, na Terra nós temos lá um núcleo, né, que é bem magnético. Então, esse núcleo, essa agulhinha, ela vai ser puxada, vai ser atraída pela Terra e ela vai logo mostrar onde está o norte. E assim eles iam se orientar achando os outros pontos. Temos as caravelas. As caravelas eram embarcações de porte médio, né? E usadas pelos portugueses e espanhóis durante o descobrimento. Então, as caravelas eram melhores porque elas davam oportunidade de fugir se acontecia, por exemplo, algumas lutas durante o mar, né? De piratas e tudo mais. Então, eles poderiam mudar o percurso com mais facilidade. Temos também o nau, que também é um barco, só que ele é bem maior, né? De grande porte. E tem também, ele parece uma nave, tá vendo? Mas também faz parte das navegações dos portugueses. A cartografia, que são os estudos dos mapas, né? Lá eles tinham para poder saber em que local, a questão das rotas que eles iam fazer. Então, a cartografia é o estudo dos mapas. Bom, já que estamos falando sobre o início, porque primeiro eles tiveram que se preparar, né? Se preparar em relação aos instrumentos que iriam utilizar, né? Socializar com os outros navegadores para saber como iam fazer essas rotas lá na Escola de Sagres. Então, Portugal, eles eram bem beneficiados, porque eles estavam bem aqui na pontinha do Oceano Atlântico. Então, eles decidiram, para chegar na Índia, que é bem aqui, eles decidiram contornar a África, ó. Eles contornaram a África e assim eles conseguiram chegar à Índia. Quem conseguiu fazer essa Índia essa rota, foi Fernando do Magalhães, né? Que ele conseguiu passar pelo Cabo da Boa Esperança. Ele conseguiu passar pelo Cabo das Tormentas, aqui onde tinha muitas tempestades.
Então, quando ele conseguiu passar, ele mudou o nome para Cabo da Esperança. Então, foi uma esperança de poder conseguir ganhar aquelas especiarias que a Pro falou. Então, chegaram às Índias, né? Bom, a Espanha também ela quis participar disso. Mas quem foi o navegador que teve a ideia, teve a iniciativa de pedir autorização para poder fazer esse descobrimento das Índias? Porque Portugal descobriu, agora faltou a Espanha também descobrir para poder pegar essas especiarias. Então, aqui, ó, Cristóvão Colombo foi até os seus reis, né, e pediu autorização para poder fazer essa viagem, para pedir recursos para fazer essa viagem, né? Então ele foi lá, disse a ideia, ó rainha, ó seu rei, é o seguinte, eu estudei muito e eu vi que a Terra não é plana não, viu? A Terra é redonda e eu posso muito bem chegar às Índias se vocês me derem autorização para fazer essa viagem. Muitas pessoas acharam que Colombo era doido, era maluco. Nossa, ele vai passar pelas tempestades, aqueles monstros, porque eles acreditavam que tinham monstros e que a Terra tinha um abismo, que as caravelas poderiam cair nesse abismo. Então, só que a rainha deu carta branca para ele. Ele disse, pode ir sim. Eu dou autorização para você ir e você nessa missão. Então, foi o que Colombo fez. Colombo foi e durante o seu percurso, ele descobriu, ó, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Então, Colombo, lá na Espanha, né, na Europa, ele passou, fez os percursos e chegou a uma ilha chamada Caribe. E aí ele descobriu a América. Foi aí que ele descobriu a América do Norte. Quando Colombo chegou na América do Norte, ele viu um pessoal parecido com as mesmas características do pessoal da Índia. Então ele chamou aquele pessoal, sabe o quê? De índios, isso mesmo. Então Colombo viu esse pessoal aqui lá na América do Norte, viu? Então é por isso que diz que quem descobriu a América foi quem? Cristóvão Colombo. Mas ele descobriu, pessoal, de uma maneira acidental. Ele foi pensando que tinha chegado em quê? Nas Índias, né? Lá na Índia, porque queriam especiarias. Mas na verdade descobriram outro continente. Outro continente, que continente era esse? A América do Norte. Então, graças a Cristóvão Colombo, acidentalmente, descobriu-se a América do Norte. Bom, então, hoje nós viajamos pela Europa, né? Chegamos um pouquinho na Índia, depois voltamos para a América do Norte e finalizamos sobre as riquezas. Então, vocês hoje descobriram de onde vinha o tempero da casa de vocês, não foi? Ó, um beijo!